Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo essa gravação. Bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de nivelamento, ensino à distância do Web Academy. Olha o Web Academy aqui bonitão e tal. Pessoal, hoje é sabadão, bom dia a todos. Quem acordou cedo aí, tomou seu café, não exagerou na sexta-noite. Vamos lá. Pessoal, a gente está chegando no fim. Hoje é a última etapa da parte de programação, de revisão de programação. Eu estava comentando aqui antes de começar a gravar que a gente está aqui num curso que o objetivo é avaliar, né? A gente avaliar o conhecimento de vocês dentro do negócio para ver quem é que tem os requisitos mínimos para conseguir aguentar o curso do Web Academy. Porque o curso do Web Academy, quando a gente ministra ele, a gente já assume que a pessoa sabe programar relativamente bem, né? Então, a gente dá a gente tem que tomar cuidado porque para não criar uma expectativa diferente, né, nas pessoas do que aquilo que a gente vai ser entregue, né? Então, hoje qual é o objetivo? A gente viu até na última aula, que foi na quinta-feira, arrays. A gente viu os arrays e a gente terminou o finalzinho da aula com a parte de ordenação de arrays. Então eu mostrei como é que a gente vai. Vocês viram que uma coisa interessante, né, quando a gente está começando a avaliar esse negócio de programação. O conhecimento que a gente aprende numa hora, ele está sempre sendo utilizado pelo conhecimento que vem na sequência. Então, primeiro a gente aprendeu os tipos de dados e expressões. A gente viu, né, o tipo de dados e expressões. Aí a gente usa eles para fazer comandos simples, né, tal, não sei o quê. Aí esses comandos simples a gente pode depois melhorar eles fazendo condições. A gente começa a colocar caminhos no nosso algoritmo. Aí começa a ficar legal, tal. Aí na sequência que a gente coloca esses caminhos, a gente aprende que a gente também pode depois voltar e repetir esses caminhos. Aí na sequência a gente aprendeu que, pô, aquele negócio que ficava meio difícil de fazer com pouca variável, agora a gente tem uma variável que é diferente, é o array, que a gente tem um caminho. Aí a gente consegue misturar o array utilizando laços que usa as condições que usa as expressões lógicas. Mas a gente vai voltando tudo no passado e vai vendo. E o algoritmo de ordenação que a gente viu no finalzinho da aula, cadê aqui, volta aqui, ele é um exemplo clássico disso. A gente usou o comando enquanto, a gente usou o comando se, a gente usou expressão lógica, entendeu? E a gente usou os vetores. Pô, num comando só, a gente colocou todos o conhecimento que a gente usou, né? Que a gente passou por ele durante a nossa revisão. E hoje a gente vai empilhar mais um ainda. Qual é que a gente vai empilhar hoje? A gente vai empilhar hoje o conhecimento das matrizes. Então, eu fiz um comentário rápido quando a gente estava começando esse assunto de vetores, né, de arrays unidimensionais, que os arrays eles são um caso especial das matrizes. Tá? Na matemática, a gente fala matriz para tudo. Tudo é matriz. Tá? Então, tem as matrizes de uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro, e tem as matrizes de n dimensões. Tá? Nessa revisão aqui, a gente vai até só as matrizes de duas dimensões, porque elas já são suficientes para a gente escalar depois na nossa mente para as matrizes de várias dimensões, matrizes de três dimensões, que a gente chama de cubo, as matrizes de quatro dimensões então, são os tesseracts, assim vai, tá? Então, assim, as matrizes às vezes têm apelidos. Então, a matriz de uma dimensão só, ela tem esse apelido de vetor, tá? Então, é um vetor. Tá? Isso também vem da matemática, tá? A gente tem esses nomes. Outros nomes que vocês vão encontrar para matrizes, que é muito conhecido também na computação, são os tensores, tá? A gente também usa eventualmente esse nome. Ah, é um tensor, tal. É um tipo de matriz, tá? Então, tem os altos valores, os altos vetores, então a gente tem a matriz é um negócio utilizado na matemática inteira, tá? Talvez uma das estruturas de dados mais requisitadas para resolver problemas, pela forma como a gente abstrai muitas coisas nela. Então, por isso que vale a pena a gente ver pelo menos os algoritmos básicos de matriz dentro da nossa revisão, tá? Então a gente vai ver nessa primeira parte. Lembrando, depois a gente vai começar a parte de banco de dados. Então por isso que aqui é rapidinho, só para a gente ver o negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tentar entender, eu vou abrir aqui esse exemplo no Pai aqui, deixa eu abrir um próximo aqui que a gente vai usar o de matriz. Mas eu vou deixar esse aqui na mão para a gente usar ele como básico. Eu sempre gosto de usar um algoritmo que está funcionando como básico para um algoritmo novo que a gente vai colocar. Uma coisa que eu comentei também, logo no início da semana, vai aparecer lá para vocês uma listinha de exercícios para vocês praticarem.
de Linux e uma listinha para vocês praticarem de banco de dados. Mas no próprio banco de dados vocês vão ver lá que tem já uma lista de exercício pronta, tá? Uma lista de exercício não, alguns exercícios que vocês vão poder praticar. O Python, CD Python, opa. Tá aqui, vamos dar um touch aqui. Matriz.py. Eu vou abrir aqui o matriz.py. Matriz.py. Então vou começar aqui com NumPy import. Então a primeira coisa que eu queria comentar com você é sobre as matrizes em Python, tá? A gente viu aqui como é que a gente cria uma matriz aqui no vetor, né? Aí a gente viu várias formas de criar. Tem várias, a base básica que a gente usou aqui nesse programa foi essa que a gente já criou o array com esse nomezinho aqui. Aí você tem a função array e você passa uma lista para começar o valor lá dentro, né? Só que, assim, o Python é uma linguagem diferenciada porque você pode começar também de outras formas, que é bem interessante. Só que a gente está muito acostumado a fazer assim na linguagem de programação. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para vocês. Pronto, tá aí. A gente está acostumado a fazer assim, o vetor igual ao array. Aí o array é uma função, aí a gente passa aqui dentro uma lista assim, né, ó. Os números, né, assim, 1,2,3, a gente passa assim, né, pô, isso aqui é como a gente faz o array em Python. Aí tipo assim, pô, professor, então eu acho que para fazer o array de 2 dimensões eu passo 2 listas assim, né? Eu passo assim, 2, 3 e 4, né? Eu passo 2 listinhas assim, separado por vírgula, são 2 parâmetros, né? Cara, quem dera fosse tão fácil assim, cara, mas não funciona desse jeito. Como é que funciona? No Python, a gente tem que fazer uma brincadeira. Porra, lá vem a pessoa com brincadeira, mas essa aqui é uma brincadeira, mas assim, a brincadeira porque é sério mesmo. Né? No Python a gente não define 2 listas, tá? Não dá pra fazer isso. Não é assim, em tese não é assim que a gente define um array de arrays, tá? Que é assim que é a definição de um array de array em Python. A gente tem que criar um array onde cada elemento dessa lista aqui, tipo, no lugar do 2, tem que ter um outro array. No lugar do 3, tem que ter um outro array. Na verdade, a gente tem que passar uma coisa assim, ó. Isso aqui é que é o array do Python, tá? Se você fizer isso aqui, ó, aí eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos executar esse cara aí. Olha aí. Agora eu tenho um array. Ou um array de arrays, tá? Então o Python tem essa diferença de como é que a gente acessa as coisas, tá? Aí, professor, como é que a gente faz para acessar um cara específico? Aí a gente faz assim, ó, vetor, aí olha o ponto, né? Eu quero o elemento da casa 0 na posição 0. Vamos ver se... Não sei se vai funcionar exatamente como eu estou querendo aqui não, mas vamos lá, vamos fazer um teste. Eu já deixei ali na mão. Que um aluno normal faria isso aqui. Vamos ver? Aí vamos ver o que acontece. Olha aí, ó. Ele pegou o cara 1. Só o cara 1. Então, tá vendo aqui, ó? Eu vou comentar. Desculpa, o comentário do Python é o hash. Opa. Só esqueci de salvar aqui. Agora vai. Olha aí, o 1. Então, interessante. E no Python, a gente não... Assim, tu fica pensando, pô, professor, como é que o senhor queria fazer a parada? Bem, a gente coloca ele desse jeito aqui, um cara dentro do outro, né? Mas na hora de acessar, a gente acessa ele como se fosse um cara do lado do outro. Eu concordo que é meio estranho fazer isso, entendeu? Assim, a gente inicializa o array com uma lista dentro de uma lista, tá? A gente não faz como faria no outro, né? Tudo bonitinho, assim, um do ladinho do outro.
tá? Mas na hora de olhar os elementos individualmente, a gente faz como se tivesse um lista separado. Pô, professor, esse Python é fogo, né? É, o Python é fogo, cara. Mas assim, depois que você vence essa pequena mudança na forma de criar as coisas, aí o resto é fácil, cara. Pô, tranquilaço. Tranquilaço demais, professor. Aí assim, como o vetor é o apelido das matrizes de uma dimensão, agora a gente vai começar a dar um nome mais legal. A gente vai colocar aqui matriz, pô, tá? Quando a gente fala matriz, a gente sempre tem que tomar cuidado de eventualmente falar a dimensão da matriz, tá? Então bora tomar cuidado para a gente entender como é que a gente sabe a dimensão da minha matriz, tá? Então, vamos descobrir juntos. Eu vou colocar o len aqui da matriz, tá? Bora ver o len da matriz? Bora ver qual o tamanho dessa matriz. O que aparece quando a gente escreve len matriz, tá? Ó, ele diz matriz 3. Ele está falando da linha ou da coluna? Aí é que vem o ponto. Se você colocar só assim, ele vai colocar o tamanho da linha. Agora, se você colocar assim, ó, desse jeito aqui. Opa. Acho que agora é aqui, cara. Deixa eu ver. Não, é do elemento 0. 3 também. Quando você coloca aqui, aí você vai saber o tamanho das colunas. Tá? Então é uma representação daquilo que a gente quer mais ou menos fazer aqui dentro da matriz. Tá? Então, por que é importante a gente saber isso? Porque no vetor, bastava tu colocar lento e saber o tamanho do vetor. Agora tu tem que saber o tamanho de linhas e colunas para poder brincar dentro das matrizes. Tá? E aí que a gente começa a ver os algoritmos básicos de matriz. Então, o primeiro, a gente viu, agora eu vou colocar aqui, vou começar a pegar pedaços aqui do código aqui do vetor, para a gente colocar os dois juntos, porque é muito legal a gente aprender matrizes junto com vetores. Aí a gente vê a diferença dos dois. Vamos lá. Vou diminuir o cara aqui para todo mundo ficar tipo... Aqui tem um vetor de 9 posições. Eu vou botar aqui agora uma matriz de 9 posições, uma matriz com 9 posições. Então, é uma matriz de 9 posições e um vetor de 9 posições. Pô, legal pra caramba, tá? Como é que a gente caminha em cada um deles? Então, para a gente caminhar, quando a gente caminha no vetor, a gente faz o for, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo já pra gente, ó, no caso a gente vai usar o while, né? Vamos usar o whilezinho aqui. No nosso curso a gente não vai ter for. Na nossa revisão a gente não tem for. A gente vai usar aqui tamanho do vetor. Eu vou colocar até, eu vou colocar lá em vetor aqui, né? Print vetor. Então, essa aqui é a forma que a gente conheceu e a gente incrementar. Então, a gente tem o i aqui, tem o tamanho do vetor, vai terminar o tamanho do vetor e incrementa o i. Então, vou salvar aqui o cara. Imprimimos o nosso vetor. Professor, vamos imprimir ele... só consegue imprimir ele assim, imprimir sem pular a linha? A gente consegue fazer isso dentro do Python, cara? Vamos lá. Aí assim, eu sempre gosto de falar, eu gosto de mostrar para vocês como a gente faz a busca para ver como não é difícil a gente procurar as coisas que a gente quer. Como imprimir no Python sem pular linha. Vamos lá. Para imprimir sem adicionar uma nova linha, você pode usar... Olha aí, o Datacamp aqui já deu. Imprimir sem nova linha. Vamos lá, qual é o comando? Ó? Você vai colocar aqui, ó, print without new line. Ó. Hello, end, aí você coloca esse cara aqui. Ó. Olha aí, então eu já aprendi como é que eu faço aqui o meu imprimir sem pular a linha. Viu? Eu não preciso decorar as coisas. Eu gosto de fazer a pergunta. Entendeu? Agora, ó. Tá aí, ó. Olha que legal. Vamos ver como fica? Deixa eu ver. Opa, tem que tirar um parênteses ali. Eu botei um a mais. Pronto, agora sim. Olha aí, ó.
Aí é que vem a pessoa, mas o senhor tem que pular a linha na última. Não, no último eu vou pular a linha. Vamos lá? Como é que a gente faz para pular a linha no último? A gente simplesmente faz assim, print no final. Olha que bacana esse professor. Professor, você tá muito engraçadinho, hein? Cara. Pô, é só pra dar uma zoeira, né, galera? Vamos lá. Ó, esse aqui os números estão ligadinhos um do outro. Aí como tu quer, professor, eu queria dar um espacinho entre eles. Aí você coloca um espacinho entre eles, pô. Ah, professor, eu queria colocar um outro caractere. Eu queria colocar o pipe pra ficar separadinho, como se fosse um vetor de verdade. Aí, ó. Pô, legal, hein? Já tô aprendendo as dicas boas aí com o Python. Vamos lá. Então tá aí, imprimir o vetor com 9 posições. Bora fazer agora o equivalente dele das matrizes, tá? Então, vamos começar a pensar. A gente quer primeiro imprimir uma linha, cada uma das linhas numa matriz. Então, você tem que ir em cada uma das dimensões da matriz, tá? Uma coisa que eu acho legal, assim, pausa rápida. Muita gente se pergunta como é que cria, assim, essa aqui é a forma como a gente cria uma matriz, tá? Mas a gente se pergunta, professor, e se eu quisesse criar uma estrutura toda vazia antes, aí depois eu vou preenchendo ela? Aí a gente tem essas formas que estão aqui, ó, que o pessoal sempre mostra. Ó, aqui no Stack Overflow eu acho bem legal. Mas, obviamente o Stack Overflow exige que você tenha um pouquinho de conhecimento de inglês, se você não quiser usar um tradutor. Porque às vezes, assim, quando você usa um site que tem um conteúdo curado, que é um conteúdo que foi editado, alguém escreveu com cuidado, tal, papá, aí você usa tradutores, eles funcionam muito bem. Mas quando você vai num site que é um fórum, onde as pessoas estão fazendo perguntas e outras estão respondendo, o que acontece, cara? Eventualmente as pessoas vão usar gírias, às vezes as pessoas vão usar palavras diferentes do usual, tal. Aí o tradutor às vezes pode se enganar com elas, tá? Então, eu acho legal a gente entender como é que isso acontece. Tem várias formas de inicializar com Python, e uma delas é o seguinte: é esse cara que está aqui, ó. Esse cara aqui parece ser complicado, né? Mas ele é a forma mais simples que a gente tem de usar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra forma aqui. Mais alguma outra coisa aqui. Tá, list comprehension. Isso aqui é legal. Tá. Então esse cara aqui é o exemplo clássico de como é que a gente deve criar um array de 2 dimensões. E ele também serve para criar array de 1 dimensão. Na verdade, ele serve para criar array de todas as dimensões que você quer em Python. Só que lembrando, não é a mesma forma como a gente faz em outras linguagens, tá? O certo seria, isso aqui a gente usa um conceito no Python chamado de compreensão de listas, né? Cadê aqui? Exatamente. Tá aqui. Bora olhar esse exemplo aqui direitinho antes de a gente continuar ali embaixo. Porque o exemplo que eu vou usar vai exigir esse tipo de coisa aqui, tá? Então vamos supor que você quer criar você quer criar tipo uma matriz com I linhas e J colunas, tá? Uma matriz I linha para J coluna. Então, olha como é que ele está fazendo aqui. Ele vai estar criando a matriz aqui. Eu vou repetir o código de baixo comentando ele aos pouquinhos, tá? Então o que você vai fazer? A primeira coisa que você faz é você definir aqui dentro da tua primeira parte de chave. O que você vai definir aqui dentro? Você vai definir aqui as colunas. Olha que engraçado, a gente vai definir a primeira coluna. Como é que você define a coluna? Você vai definir aqui a coluna, aí você vai assim, para cada linha, assim, a linha, acho que deixa eu refrasear aqui. Dentro quando você está criando uma matriz em Python, você primeiro vai definir, um vetor dentro do outro, né? A gente quer criar automaticamente vários vetores. Então, o que você quer fazer aqui? Então, você quer definir assim, para cada elemento de uma linha minha, eu quero criar uma coluna. Ou para cada coluna minha, eu quero criar uma linha. Então, o cara de fora, o primeiro cara que você cria, o que seria o nosso vetor, para a matriz, ele vai ser a coluna.
Então, é por isso que a gente fala, e quem que está aqui dentro? Aí, bem, na matriz a gente vai criar um monte de coluna, e para dentro de cada coluna a gente vai criar a sua linha, tá? Então, assim, é um conceito abstrato que a gente tem que colocar na nossa cabeça, porque a gente está criando, na verdade, a gente está criando endereços de coluna, e para cada ponto de um endereço de uma coluna, tipo, a gente quer criar uma matriz 3x3. Então a gente vai criar um array que tem 3 colunas, são os endereços da coluna, e dentro de cada coluna vai ter uma lista. Então, para isso, a gente usa essa estrutura aqui. Então, primeiro eu vou criar as colunas. Então, o que, é que ele vai fazer aqui? A gente usa esse cara aqui, ó. Esse é o comando for que a gente aprende, obviamente, é um dos comandos de laço, tá? A gente pode fazer vários, mas esse aqui é um deles, tá? Então, para o J no range de 10. Esse 10 aqui é o teu J. Se tu quer fazer o J 3x3, aí tu coloca. Tu quer fazer assim uma matriz 2x5, entendeu? Quer fazer a matriz assim, ó, 2x5. Então tu vai criar aqui, ó, tu vai colocar aqui o 5. Tá? Nessa hora aqui eu acho muito legal você fazer o seguinte: você colocar assim, ó, num lim e num coluna. Aí você coloca aqui, ó, eu quero fazer a minha matriz 2, minha matriz 5, tá? Aí você coloca, pô, minha matriz, ela vai ter essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas. Tá? Eu tô imaginando que você está querendo fazer uma coisa desse tipo aqui, tá? Quantidade e quantidade de colunas, tá? Então você vem aqui, uma matriz 2x5. Então, eu ainda vou confirmar isso aqui direitinho, para ver se a gente não está falando invertido, porque Python é Python. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de colunas, ó. Então, você vai fazer primeiro esse cara aqui, ó, a quantidade de colunas, que seria aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, vou deixar o exemplo original do jeito que estava aí para vocês. E aqui dentro a gente vai colocar, eu defini aqui, ó, a quantidade de colunas que eu vou querer. E aqui dentro, aí quando esse cara aqui for estar executando, ele vai pegar para cada vetor que está aqui dentro, tá? A gente vai agora criar a nossa quantidade de linhas que tem aqui dentro. Essa variável que ele está usando aqui, ó, foo, é uma variável temporária, tá? Ele só usa para esse momento aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui a quantidade de linhas que a gente quer, tá? Deixa eu ver se vai dar certo. E deixa eu ver se vai dar tudo certinho. Ver se vai dar certinho aqui. Vamos lá. Então, esse aqui vai criar uma quantidade de linhas e para cada uma das linhas vai criar uma quantidade de colunas. Vamos ver se vai dar certinho aqui da forma como eu quero. Então, essa matriz aqui eu vou comentar. A gente criou essa matriz aqui, esse cara aqui eu vou comentar também. Qualquer coisa a gente inverte aqui, que eu talvez possa estar invertendo aqui os conceitos. Talvez eu esteja invertendo. Acho que já estou vendo até que eu estou invertendo aqui. Eu vou tentar imprimir aqui agora. Print. Eu vou... Tá, vamos tentar imprimir aqui a matriz. Vou tentar imprimir aqui a matriz da linha 0. Vamos ver o que ele vai imprimir aqui na matriz linha 0. Não, ali em cima. Esse cara aqui não existe ainda. Pronto, agora vai dar certinho. Cadê? Vai dar certinho aqui. Desculpa. Eu quero inicializar uma matriz com zeros, tá? Vamos lá, agora vai dar certinho. Pronto, tá aqui. Eu peguei então tá certo. O que eu inverti aqui foi assim. Se eu quiser a linha é 5 e aqui é 2. Agora vai dar certinho.
A linha vai ter 5 elementos e a coluna vai ter 2. Então, do lado aqui de fora, a gente põe as colunas e do lado de dentro a gente põe as linhas. Então, para cada coluna que eu vou criar, são os números das colunas, eu vou ter uma linha com 5 elementos. Aí vai ser uma matriz 5 por 2. Vou inverter aqui, ó. Agora estou com, ó, eu imprimi a primeira linha, tá? Professor, e se eu quisesse imprimir a segunda linha? Aí tu vem aqui. Porque quando você pega... Essa aqui é a diferença de como a gente vê matrizes e colunas, tá? Quando você coloca matriz no Python só o primeiro vetor, o que você está vendo é a linha que está naquela coluna. Aí você não vê a coluna, você vê a linha que está naquela coluna, tá? Aí, vamos começar a brincar de preencher isso aqui agora, tá? Então, vamos supor que eu vou criar agora uma matriz 3x3. Exatamente como a gente fez ali embaixo, tá? Desse jeitinho que está aí. Então, vamos imprimir agora. Então, eu vou fazer aqui o while. Aí eu vou fazer um... Aí, lembrando, agora, quando a gente está falando de matriz, a gente tem duas linhas e duas colunas. Assim, linhas e colunas. Então, a gente tem que fazer o contador que vai andar nas linhas e o contador que vai andar nas colunas. Para ficar bem parecido com a matemática, a gente vai usar o I e o J. O I vai andar nas linhas e o J vai andar nas colunas. Legal? Então, eu vou usar aqui o J, que é o primeiro a gente interage pelas colunas, e depois a gente vai andando na linha daquela coluna. Tá? Então, o J vai receber 0. Tá? O ALJ menor. Vou colocar aqui no início o tamanho do meu array. Tá? Então, vai ser aqui o 3. Para começar a nossa brincadeira. Aí, como é que ele termina? J recebe J mais 1, para a gente não fazer um laço infinito aqui. Aí aqui dentro do while, se eu fizer somente um print aqui, ó, se eu imprimir assim, ó, print matriz J. Quem eu estou imprimindo aqui? Eu estou imprimindo, ó, deixa eu fazer aqui o meu end, né? Acho bem legal. Ele vai imprimir aqui somente aquela linha que está naquela coluna, tá? Então vamos lá. Ó que bacana. Pô, legal, professor. Ele já está imprimindo a matriz do jeitinho que a gente gosta. É mais ou menos assim que a gente faz a brincadeira com as matrizes aqui, tá? Então, ele imprimiu aqui. Olha interessante, ele imprimiu esse cara aqui, mas ele tá... Você sabe que ele já está começando a esperar o que vai acontecer nos próximos números. Agora, sim, ele imprimiu somente a linha, professor. Eu queria agora imprimir cada elemento daquela linha, entendeu? Ah, eu quero imprimir o elemento específico daquele cara, porque aqui no vetor, ó, você está vendo que ele não imprimiu com a chave do lado de fora? Desculpa, com o colchete do lado de fora? É porque esse caso aqui ele imprimiu linha a linha, ele imprimiu uma linha depois da outra, tá? Só que agora o que vai acontecer? Eu quero imprimir o elemento específico para ficar igualzinho ao outro cara. Então agora a gente tem que fazer um outro while aqui dentro. E aí para isso eu vou iterar agora pelos elementos de uma linha. Então aqui vai... Aí assim, o elemento da linha é igual ao algoritmo, igual. Sem copiar nem pôr. O algoritmo de vetor. Eu vou fazer, ó, i igual a 0. Igual a 0. Aí eu vou fazer aqui o while. Aí vai ser, ó, i menor que 3, que a gente vai fazer uma matriz 3x3, tá? Aí o que eu vou imprimir aqui? Agora eu vou imprimir, ó, matriz I e matriz J. E aqui eu vou colocar o end igual... Esse cara aqui de baixo, ó, eu vou comentar, tá? Porque senão ele vai imprimir duplicado de novo. Só que aqui, assim, vamos pensar que eu acho muito legal a gente antecipar os problemas que acontecem, né? Se eu imprimir desse jeito que tá aqui, ele vai imprimir toda a matriz assim, ó. Vamos ver como é que vai ficar?
Só que eu vou querer que ele pule as linhas quando terminar, quando terminar uma linha, pula para a próxima linha, né? Terminou a linha 1, a linha da coluna 1, aí pula tal. Bora ver como vai ficar? Opa. Cadê aqui? Faltou uma... Faltou... Pô, professor, faltou parênteses, professor. Desculpa, cara. Vamos lá. Eita lasqueira. Acho que eu esqueci de fazer o incremento do I, né? Pô, professor, vacila, hein? E recebe mais um. Eu vou fazer rapidinho aqui a apresentação do comando for, que aí ele facilita isso aqui pra gente, tá? Bem rapidinho. Olha aí, ó. Deixa eu limpar a tela. Python 3. Olha aí, ó. Os novos, a gente tem um vetor de 3 posições, a gente tem um array uma matriz 3x3, que tem 9 posições. Olha, mesmo tamanhozinho as duas. Legal. Só que, professor, eu quero que o senhor imprima as matrizes como a gente é acostumado a imprimir. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui parece bobagem, mas o algoritmo de imprimir uma matriz, entendeu? Matheus, com certeza, Matheus, eu vou mostrar para vocês aqui o while e o for, tá? O for, porque assim, quem aprende o while, o for é rapidinho, tá? Você vai poder imprimir e fazer do jeito que você quiser. Mas é uma coisa que eu vou observar é quando você, como é que você usa cada um deles. Porque qual o uso do for? É quando a única coisa que você quer usar é uma contagem. Se você vai fazer uma contagem bem simples, aí você usa o for. O while, o enquanto, ele usa para tudo. Você pode usar ele para fazer contagens, para fazer só condições paradas por condições. O for, ele é basicamente para você fazer condições de contagem. Que é o exemplo que a gente está acontecendo aqui. É só fazer uma contagem. Por isso que eu vou mostrar rapidinho como é que acontece o for aqui. Mas é que eu não queria perder o foco rápido, inicialmente aqui das matrizes. Então tá aqui, ó. Eu estou implementando o cara aqui. Só que a cada linha, terminou uma linha, aqui fora, ó, eu vou querer imprimir um print só para ele pular a linha, tá? Agora ficou bacana, ó. Tem um vetor e tem a matriz. Então vamos lá. Bora fazer uma coisa bacana aqui. Professor, se o senhor conseguiu criar uma matriz usando essa forma aqui, dá para criar um vetor igualzinho? Cara, dá, bicho. Olha, eu vou te falar. E você pode criar um vetor só com zeros, fazendo desse jeito aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse comando que está aqui, ó, vai colocar aqui dentro. E aí, tu não vai colocar ali. Tu quer um vetor que tem o mesmo tamanho da coluna? Beleza, então tu multiplica no linha versus no coluna. E agora eu vou comentar esse cara aqui, ó. Oi, comentei. Vamos lá. Olha como é que vai acontecer aqui agora, ó. Igualzinho. 9 linhas, 9 linhas. Pô, professor, dá para fazer igual? É, esse que é o ponto. Então, agora aqui que aconteceu a brincadeira que eu queria mostrar para vocês. A forma como a gente, tipo, inicializa vetores nas outras linguagens, a gente diz, eu quero criar um vetor de tamanho 3, eu quero criar uma matriz de tamanho 3x3. Então, em Python, como é que a gente faz isso? A gente inicializa o array utilizando essa forma que a gente chama de expansão, tá? E para isso, a gente tem que rapidamente ver o comando para. Bora ver o comando para rapidinho, tá? O comando para no Python, ele é assim, tipo, o comando enquanto ele faz tudo no Python, assim, ele consegue fazer qualquer coisa. Mas aí o pessoal do Python falou o seguinte, cara, bora fazer um comando parecido com o enquanto, mas que ele faz só uma coisa. O comando enquanto serve para muitas condições, mas a gente queria fazer um cara que serve só para fazer contagem de número, mais nada, tá? Aí no Python, a gente aprende o comando para em pseudolinguagem, que é o para, aí o contador, que vai de um número até outro. Aí ele faz, ele mesmo incrementa, esse incremento que está aqui, que a gente faz na mão, no while, ele é feito automaticamente dentro do para. Pô, professor, gostei desse cara aí. Como é que é o comando? Bora dar uma olhada aqui no Python tutorial. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O comando for, cara. Vamos ver aqui. For loops, está aqui, ó. Então, esse comando for aqui, ele é muito legal. Tá aqui ele, ó. Ele é usado para uma miríade de coisas, tá? Então,
Qual é o principal uso dele? Você pode contar coisas ou você pode andar por coisas. Que eu acho bem. Esse negócio do andar por coisas eu acho bem legal, tá? Então, o que é passar por coisas? Esse negócio de passar por coisas, ele tenta meio que quebrar as coisas dentro daquilo que a gente está querendo fazer. Tipo, vamos supor aqui, eu vou usar esse próprio laço aqui com esses lacinhos que a gente está usando aqui, só que eu vou botar um aqui no comecinho, tá? Então, deixa eu apagar o exemplo que a gente usou aqui como base para nossa primeira parte de programação aqui. Eu vou colocar uns lacinhos aqui agora. Quando você usa o laço for, o que você tem que ter em mente de como ele funciona? Você pode passar, você passa uma variável, uma coisa que você queira, tá? Aí você vai dizer, essa variável aqui é a variável que é o cara que vai caminhar, tá? Aí, quando você coloca a palavra in, vai caminhar onde, meu amigo? Aí você tem que dizer onde que esse for vai caminhar, tá? Pode ser um monte de coisa. Por exemplo, vamos supor que aí a gente tem uns comandos em Java que fazem muitas coisas, tá? Vamos supor que você quer fazer um contador, entendeu? Um contadorzinho que vai de 0 até 10, tá? Aí, para isso, a gente tem um comando chamado range, entendeu? Cadê? Vamos ver se vai aparecer o range por aqui em algum exemplo. Range, tá aqui o range, tá? O range. Isso aqui é o legal, tá? Então, em pseudolinguagem, a gente normalmente tem assim, ó, o conte, o para, aí faz o i, recebe 0, ou i, recebe 0, a gente faz assim, né? Recebe 0 até 5. Aí, pô, aí tem o bloco de código aqui, tem o fim para. A gente aprende isso na nossa linguagem de pseudolinguagem. Aí se você colocar assim, imprima, né? O i. O que o code faz automaticamente? Ele vai pegar o i e vai colocar 0. Quando ele chega no fim para, ele incrementa o i com até chegar em 5, tá? Isso é legal. Só que quando chega em 5, ele não imprime o 5, ele sai. Chegou no 5, sai fora. Então ele vai imprimir de 0 a 4. Ele vai rodar 5 vezes, mas ele nunca vai chegar no último cara, tá bom? Em Python, olha como é que é legal. Em vez de você falar em 5, você fala em range 5. Aí você coloca aqui, ó, print x. Ele vai fazer a mesma coisa que esse cara aqui. Igualzinho. Deixa eu comentar aqui pro código não dar pau. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Olha aí que legal, professor. E se eu tivesse o print... Vamos lá, eu tô começando a gostar do end. Espacinho end aqui. Olha aí, ó. Vou colocar um print vazio aqui no final, só pra pular a linha. Pronto, ele imprimiu de 0 até 4. Então esse cara aí, ele só tem uma função, cara. Ele anda em cima das coisas, mas assim, ele anda por muitas coisas. Esse range aqui é o contador que a gente faz. Ele é o equivalente ao while com esse cara aqui e esse cara aqui no final. Só que ele faz automático. Porra, professor, legal, né? É. Por que você não ensinou antes? Porque o meu objetivo é passar pelo conceito do laço. Aí o conceito do laço é enquanto. Mas na linguagem Python, obviamente, vocês vão atrás, vocês vão aprender essas coisas aqui. Mas a gente tem uma forma de fazer esse comando numa linha só. Como é que vocês viram aqui, ó. Esse cara ele faz isso aqui numa linha só. Pô, caramba, professor, que doido, entendeu? Ele faz desse jeito aqui porque aí ele vai gerar a lista desse jeito que tá aí. O que ele tá fazendo aí. Tipo, se você faz isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai rolar. Numa linha só. Ó. Do jeito que ele faz aqui, da forma como eu fiz aqui, ele não funciona porque desse jeito que tá aqui, ele não tá entendendo que é uma expansão, que é uma coisa que a gente usa mais ou menos nessas formas que estão aqui. Ele simplesmente gera um número, mas ele não vai imprimir. Mas aqui o que está acontecendo? Ele está criando o array. Aí para essas estruturas de criação a gente usa essa forma que está aqui, tá? Ele não entende que tem um comando que tem que acontecer aqui no final. Então beleza, a gente entendeu como funciona o para. Já que a gente entendeu como funciona o para, a gente pode fazer umas coisas bem legais agora.
Em vez de a gente fazer o comando enquanto, do jeito que está aqui, agora a gente já pode fazer assim, ó. Olha como é que. Olha a loucura, olha a loucura, tá? Eu vou passar esse cara aqui agora, a maior parte desses comandinhos aqui agora, pro comando pro range, tá? Só que, ó, vocês viram que eu imprimi aqui o range, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o par agora, esse comando aqui de imprimir, eu vou passar agora ele pro for, tá? Então, vamos pegar aqui o meu exemplo do for, cadê? Eu apaguei sem querer, eu era para ter apagado outro cara aqui, vamos lá. Então, esse cara aqui, ó, range 5, então esse número aqui é o número que eu quero, ele vai imprimir somente o número. Então, bora pegar esse cara aqui, ó. Eu vou comentar ele, pra gente não bagunçar. Eu vou trocar. Agora eu não vou precisar mais colocar, ó, o incremento. O para vai fazer isso para mim automático. Vou colocar aqui, ó. Aqui no range é o número que eu quero que ele coloque dentro da variável. A minha variável... Ah, tu também não precisa inicializar a variável se tu quiser. Agora tu coloca o i aqui, ó. I, ó. Aí você vai colocar o len aqui dentro. Olha que bonito. Olha aí, cara. Aquele negócio que ficava um código um pouco maior, agora fica um pouquinho menor. Vamos ver se vai funcionar? Ó. Tcharam! Começou a funcionar. Pô, bacana, professor. Próxima etapa agora. Agora a gente vai pegar fazer a mesma coisa com o algoritmo da matriz. Então agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. E vou pegar agora, em vez de ser... Agora aqui vai ser o J, tá? Qual é o range, professor? Eu tenho que pegar o tamanho da linha. Das colunas que a gente vai querer pegar. Então, você vai colocar aqui matriz. Aí você vai colocar aqui... obviamente, ele está caminhando para uma matriz que já foi criada. Então, você tem que passar... Quem é que você vai pegar? Bem, isso aqui é o tamanho da linha da matriz. Aqui dentro, assim, ó, isso aqui é a coluna, tá? Qual o cara que tem dentro de uma coluna? Aí eles querem olhar, pô, isso aqui é o tamanho, a quantidade de colunas que tem. Beleza. E agora eu vou pegar esse mesmo cara aqui, ó, e vou colocar aqui no lugar. Aí você vai pegar esse cara aqui e colocar assim, ó. Qual o tamanho da linha que tem dentro dessa matriz? Aí você não precisa mais incrementar nem o i e nem o j, tá? Bora ver agora como vai ficar? Aqui tem que trocar para i, tá? Vamos lá? Ó. Opa. Range matriz. Foi mal, acho que aqui é só... Eu acho que é só assim. Vamos ver se vai dar certo. No matriz, na posição 0. Esse cara... Matriz na posição 0. Esse cara aqui na posição... Vou aqui. Matriz na posição 0. Vamos lá. Fazer ao vivo é assim mesmo. Opa. Será que eu esqueci um pedacinho aqui? For range. Ah, foi mal. Tem que ter o len, galera. Foi mal. Tô fazendo errado aqui. É o len. Desculpa. Tem que ter o len. A gente fez ali o len do metrô. Agora tem que ter o len aqui também. Acho que é essa matriz aqui e len desse cara aqui. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Opa, Python 3. Rezinho. Range. Deixa eu só fazer aqui. Esse cara. Print. Print M aqui. Linha. Oco. TJ. Vale de sintaxe. Estou salvando esse arquivo? Claro que não, né? Mas vamos lá. Ah, agora já tem outro erro aqui. Vamos lá. Pô, eu tô muito outra linguagem aqui, né, galera? A gente programa várias linguagens ao mesmo tempo. Começa dessa pau. Agora! Tudo certinho. Então, imprimi a matriz, agora eu vou imprimir a coluna, len matriz, acho que agora vai dar tudo certinho.
É que eu estava realmente errando a quantidade de linhas e colunas. Beleza. Preenche matriz J. Eu tenho que passar o elemento da casa 0. Aí ele vai pegar o tamanho desse cara. Vamos ver. Exatamente. Perfeito. Tá aí. Então tá aqui. Aqui eu estou passando, iterando pelas colunas. Aqui eu estou iterando pelas matrizes. E aqui, do jeito que está aqui, ele se adapta automaticamente ao tamanho da matriz. Vamos lá. Aqui em cima, no comecinho, deixa eu começar a apagar agora alguns comentários aqui para a gente ficar com o código mais enxuto. Eu disse que a quantidade de linhas e colunas é 3, 3. Pô, bacana, legal. Agora eu vou fazer uma matriz que é 2 linhas e 5 colunas. Então a gente sabe que é uma matriz de 2 vezes 5 vai ser 10 posições, tá? Então, o nosso vetor ele vai ser criado com um vetor de 10 posições, e aqui vai ser uma matriz que tem 2 linhas e 5 colunas. Bora salvar aqui. A gente já brincou. Se isso aqui funcionar, eu já apago esse cara aqui. Aí, pô, deixa eu tirar esse cara aqui. No final tem que imprimir aqui o print, pulou a linha, para cada linha vai ter um print aqui no final, só para não bagunçar o nosso cursor. Vamos lá. Opa, index out of range, matriz J, print matriz I, matriz J, cadê aqui? IJ. J, I, é isso. Ver se está tudo certinho aqui. Ctrl C. 2 linhas, não, 2 colunas, 5 linhas. Aí eu trocando as coisas de novo aqui. Vamos lá, é isso mesmo. Número de linhas, 2 linhas, 5 colunas. Não, é 5 linhas, 2 colunas, 5 por 2. Agora vai ficar legal. Vamos ver se vai dar certinho. 2 linhas. Eu troquei o IJ, deixa eu só fazer um ajuste ali, galera. É isso mesmo. IJ 25. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Ele está sempre acessando aqui pela parte inversa. Então eu tenho que inverter aqui. Coluna, não coluna, né? Só para ver se vai fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo certinho aqui com vocês. Aqui esse negócio de expansão sempre dá uma bagunçada. A gente já tinha até... Na verdade, acho que eu tô zoando aqui pela quantidade de linhas e pela quantidade de colunas. Ah, tá. Não, eu já sei o que está acontecendo, galera. Pequeno vacilo do professor Moisés aqui, só para bagunçar. Ctrl C, linhas e colunas. Volta, volta, volta. Deixa eu voltar o erro aqui que eu quero. Tá, beleza. Para o I, acho que aqui vai dar o J. Acho que é isso. Haha, agora. Vamos lá. Aqui eu iterei. A gente está com 2 linhas e 5 colunas. Se eu alterar aqui, se eu imprimir por IJ. Por que é importante a gente saber quando a gente está criando uma linha e a coluna para a gente não indexar errado? Porque lembra que o Python, quando a gente pega um cara que está fora daquilo que a gente pode imprimir, ele dá um erro, né? Então, assim, a nossa linha aqui, o que está... Estou aqui no console. Deixa eu voltar aqui que eu já vou explicar como a gente está criando esse cara aqui automático. A gente fez o nosso código original aqui antes do para. Deixa eu copiar ele para cá. Depois eu volto ao nosso código com o enquanto aqui. A gente fez o range. O I, a gente está fazendo aqui, ó, o I é a quantidade de linhas, ó, de 0 até a quantidade de linhas, e para cada quantidade de linhas a gente tem uma quantidade de colunas aqui. Então,
Se a gente cria somente esse cara aqui, a gente cria primeiro as colunas. Para dentro de cada coluna tem uma linha. Então a gente tem que identificar quem que a gente está vendo. Se a gente está vendo linhas ou colunas. Se a gente faz o primeiro cara que a gente está andando, tipo esse cara aqui é a matriz. Se você imprime somente a matriz, você está imprimindo todo mundo, tá? Então, se você chega assim da print, print, matriz, vamos salvar aqui. A gente imprime, ó, um vetor, e dentro desse vetor tem um monte de outros vetores, tá? Mas se você pede perguntar qual o tamanho desse vetor aí, print, len, matriz, ele não vai dizer o tamanho de todas as estruturas. Ele vai ver assim, ah, esse vetor que tu tá, esse vetor matriz aqui, ah, esse vetor matriz ele tem o tamanho 5, tá? Porque em tese isso aí seria o tamanho da quantidade de colunas que a gente colocou na nossa matriz. Pô, legal. Então, quando você faz o primeiro range, você vai andar fazer o range pelas colunas, ó. Então, você está falando como eu tinha colocado originalmente aqui. Então, quando você faz esse primeiro range aqui, ele vai andar pelas colunas que a gente tem lá dentro, tá? Então, beleza. Professor, aí agora eu quero andar em cima de um elemento do meu vetor. Então, assim, se você imprime, faz print, matriz, a gente está acostumado IJ, né? Porque aqui vem a questão da matemática, como a gente vê as coisas, né? Em matrizes a gente pode escolher se a gente entende linha por coluna ou coluna por linha. Aí a gente tem que só que definir o nosso referencial. Na matemática normal a gente está acostumado a colocar assim a linha primeiro e a coluna depois. Assim, a linha e a coluna. Linha, coluna, linha, coluna. Porque a gente lê a matriz desse jeito assim, linha, coluna, linha, coluna. Então a gente vai fazendo a linha, coluna. No Python tu tem que só escolher uma coisa. Tu quer indexar a linha primeiro ou a coluna primeiro? Na tua cabeça. Não na estrutura, na tua cabeça. Tu quer indexar primeiro as linhas ou as colunas, tá? Então, a forma como a gente imprimiu aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, a gente pode ver isso de duas formas diferentes, tá? Esse que é a diversão aqui do negócio. A gente pode ver que a gente tem 5 colunas e cada coluna tem uma linha, ou a gente pode estar vendo, entendeu? Está vendo pedaços de uma coluna separados por linhas, que é outro jeito de ver essa estrutura. Então, como é que funcionaria aqui nesse caso? Então, quando você coloca aqui o I, você criou uma matriz com 2 linhas e 5 colunas. Então, beleza. Então, do jeito que está aqui, a gente colocou primeiro 5 linhas e 2 colunas lá dentro dela. Só que na hora que a gente acessa elas em Python, a gente vai acessar em Python, a gente está colocando aqui no começo primeiro a linha. Mas na verdade a gente está na nossa cabeça querendo acessar a coluna, entendeu? Então, para imprimir ela do jeito que a gente quis criar, a gente tem que botar invertido aqui no Python. Mas a gente vai fazer um ajuste disso rapidinho lá, tá? Agora acho que vai dar certinho. Vamos ver aqui, 5, tá. Então, 2 linhas, 5 colunas. Então o que vai acontecer aqui agora? Agora vocês vão ver que no salvar aqui, claro. Print matriz, cadê o matriz aqui? Vamos salvar. Tá. Vamos lá, voltando aqui ao exemplo do len. Aí agora eu tô aqui, eu tô querendo imprimir, tô com a matriz aqui, eu tô querendo imprimir a primeira, assim, eu tô aqui nesse primeiro comando aqui, eu imprimi os elementos que estão na matriz inteira. Professor, mas eu não queria imprimir a matriz inteira, eu queria imprimir somente uma linha dela, tá? Só uma das linhas. Aí você vem aqui e coloca 0. Como você faz isso aqui? Aí você imprimiu, ó, uma das linhas. Então, aqui eu imprimi a matriz inteira. Na verdade, eu imprimi um vetor que dentro dele tem vetores. Legal. Aqui eu imprimi o tamanho desse vetor aqui, que é o tamanho de colunas que ele tem. E aqui eu imprimi uma das linhas, tá? Então, quando você vem aqui no array, ó, linha, quero ter 2 linhas e 5 colunas, tá? Então você imprimiu um vetor que tinha
A gente olhando aqui. Tem 5 colunas e cada coluna tem uma linha que tem 2 elementos. Ó. 2 por 5. Tá? 2 por 5. Então, só que quando você está imprimindo aqui, você está vendo que você tem 1, 2, 3, 4. Quem são esses caras aqui? Eles são as colunas da tua matriz. Tu tá vendo aqui as colunas da tua matriz. Tu não está vendo as linhas dela. Entendeu? Porque você, na verdade, está querendo imprimir esse cara aqui, ó. Que são as duas linhas. Você quer ver a linha primeiro. Então, como a gente está vendo aqui todas as colunas, esse cara aqui é a primeira linha da primeira coluna, primeira linha da segunda coluna, terceira linha. Então, tem uma forma de a gente imprimir, porque a gente está pensando nela, imprimir ela de um jeitinho aqui, tá? Então, do jeito que está aqui, ó, a gente está indo no range da matriz zero. A matriz zero é a nossa linha. A nossa linha tem, ó, são 2 linhas. Então, ele vai imprimir os 2 elementos de cada linha. Então, se você quiser imprimir correto, aí você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que trocar o I pelo J aqui. Deixa eu ver se não vai dar pau agora aqui. Porque o I só vai até o elemento que a gente pode. Index out of range. J, I. Na verdade, eu tinha que trocar o fora ali fora. É isso mesmo. Salva. Volta, volta, volta. Vou fazer um ajustezinho aqui rápido, galera. Cadê meu cursor? Não, o meu cursor aqui deu um pequeno probleminha, cara. Ah, tá aqui, voltou. Python 3. Matriz.python. Tá aqui. Legal. Estamos de volta. Voltando à linha de raciocínio. Quando você está desse jeito, aí o que você pode fazer? Você pode primeiro escolher, iterar. Como você quer primeiro imprimir a linha, do jeito que o Python colocou aqui. Isso aqui é muito comum quando a gente está brincando muito com mineração de dados. É por isso que a gente está imprimindo aqui. Não são as linhas, são as colunas, tá? A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna. Só que a gente não está querendo isso especificamente. A gente está querendo imprimir um outro cara. A gente tá querendo, então, por isso que está aqui, ó. Primeira coluna, depois a linha. Mas você não pode trocar esses caras de lugar. Então, em Python, a gente quer andar primeiro. Tipo, se você. Esse IJ aqui, qual é o ponto dele todo aqui? O J, quando você tem linhas e colunas de tamanho diferente, você não pode colocar nesse cara aqui o valor do I. Por quê? Porque o valor do I aqui é como se a gente tentasse tentando imprimir a matriz transposta desse cara, tá? Então o que a gente quer imprimir primeiro? A gente quer primeiro imprimir primeiras linhas, o primeiro elemento de cada linha, e depois o J tá lá. Então, o que a gente faz aqui? A gente troca o enunciado desse cara aqui. Fica diferente dos algoritmos que a gente faz normalmente. Aí, ó, vai acontecer aquilo que vocês estão esperando, que a gente espera. Quando você fizer desse jeitinho aqui, olha o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Aí fica a matriz do jeito que a gente conhece. Olha que legal, cara. Entendeu? Pô, professor, terminei. Então agora eu sei imprimir a matriz do jeitinho como a gente vê na matemática, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Aí ficou igualzinho aqui, ó. Quantidade de linhas e colunas. 2 linhas, cada linha, 5 colunas. Bora aprender a preencher elas? Então vamos lá. Então por isso que eu digo assim, você vai dominar. Eu já vou apagar esses caras aqui, tá? A gente já dominou como é que entre as colunas e vetores. Vamos apagar esse cara aqui também. Já dominou o event. Vamos deixar esse cara aqui. Então olha o que a gente fez aqui nessa primeira etapa da aula aqui, né? A gente dominou como é que cria matrizes. A gente comparou matrizes com vetores e a gente aprendeu a inicializar a matriz agora usando o comando de expansão com 0.
E a gente aprendeu a fazer isso tanto para matrizes quanto para vetores. Então, foi bem investido esse tempo aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar esse cara aqui e vai aprender a preencher ele com o valor que a gente queira. Tá? Então, daí vem um ponto que eu acho importante a gente... na hora que está criando funções em Python. A gente aprender a inicializar o cara da forma como a gente quer. Porque às vezes tu quer inicializar com 0, mas às vezes tu quer inicializar com outro número. Então a gente vai agora comentar o print, ó. E a gente vai começar agora a usar as nossas brincadeiras para poder fazer a inicialização das nossas estruturas. Agora a gente vai preencher o vetor para ele ficar igualzinho como a gente estava lá. Então vou colocar aqui print vetor. Print matriz. Vai inicializar ele com números crescentes, tá? Então eu vou colocar aqui, o i vai ser o vetor, na posição i, vai receber i. Olha que legal. Bora ver como é que vai ficar? Opa. Print. Cadê? O que ele está reclamando? Linha 21. O que ele está reclamando, cara? Ah, ele está reclamando que não tem nenhum código aqui dentro. Deixa eu colocar... Ah, deixa eu botar aqui alguma coisa dentro da matriz aqui só pra gente... Ok, ele está reclamando desse print aqui que está aqui fora. Vou colocar um print aqui dentro vazio. Vai pular umas linhas, mas não vai ter problema não. Ó, imprimiu, ó, de 0 até 9. Exatamente como a gente fez na última vez. A gente imprimiu agora o vetor de 0 até 9. A gente imprimiu o vetor inteiro, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a matriz. O que eu vou fazer com a matriz agora? Só que para a matriz, olha a brincadeira. Eu vou ter que fazer um contador para a matriz, para poder incrementar as coisas dentro dela, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Cont recebe 0, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? A matriz na posição I, na posição J, vai receber o contador. E o cont recebe cont mais 1. Agora eu posso tirar o... Tirei o print lá, tirei, né? Esse print aqui até não precisa nem colocar ele aqui mais. Só preciso tirar. E esse aqui também não. Tá? Todos esses prints aqui a gente pode tirar. A gente põe de volta. Mas tá tudo certo, é isso mesmo. Vamos lá de novo. Papapá, IJ. Range, matriz. Oh, desculpa. É J e o I. Sempre lembrando, quando a gente está acessando a matriz desse jeito aqui, lembra, a gente primeiro as linhas, depois as colunas. Olha aí agora, ó. 0, 5. Ó, do jeito que está aqui, a gente está imprimindo, ó, as linhas e as colunas, tá? Pô, beleza. Só que a gente quer imprimir agora, isso aqui eu coloquei o valor dentro da matriz, né? Agora a gente vai fazer a impressão da matriz, tá? IJ, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora imprimir agora. Isso aqui eu estou imprimindo a estrutura. Agora eu quero imprimir a matriz da forma como a gente gosta de imprimir a matriz, né? Então eu vou pegar esse cara aqui de novo. Tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Print. Matriz. IJ. JI. Cadê IJ aqui? IJ. Não, J mesmo. Ind igual espacinho. Aí vou dar um print na linha aqui, né? Terminou. Vou dar um printzinho aqui para pular a linha.
E vamos imprimir aqui no final um printzinho para ele pular a linha no final. Olha, agora eu já imprimi, ó, duas linhas, 5 colunas. Aí as duas linhas, ó, a primeira linha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos trabalhar agora com matrizes quadradas, que agora vem a parte final aqui que eu quero falar de matriz aqui. A gente entender alguns algoritmos básicos de matrizes aqui. Vou fazer uma matriz 5 por 5. Opa. Matriz 5 por 5. Clear. Vamos lá. Está aqui a matriz. Um vetor que vai de 0 a 25 e uma matriz que vai de 0 a 24. Tá? Então ela tem 5 linhas e 5 colunas. Então é fácil de ver. A primeira linha 0, 5, 10, 15, 20, aí 1, 6. Tá? Vocês estão vendo que está tudo funcionando direitinho aqui. Pô, beleza. Quando você começa a brincar com isso aqui, aí a gente começa a ver as propriedades das matrizes, que é o que eu queria ver aqui basicamente com vocês. Tá? Quando você tem uma matriz desse aqui, as matrizes elas têm algumas matrizes que são muito especiais dentro da computação. Né? Uma dessas matrizes que é muito especial é a matriz identidade. Tá? Como é que é a matriz identidade? A matriz identidade, olha lá como é que a gente já fez aqui. A gente aprendeu agora aqui a inserir elementos dentro de uma matriz aqui, aí uma contagem. E aqui a gente aprendeu a imprimir a matriz. Por que eu gosto de deixar esses algoritmos aqui prontos? Porque esse aqui é o caminho da matriz. Quando você aprende a caminhar numa matriz, você aprende a fazer vários algoritmos dentro dele. Então, o que eu vou querer fazer agora? Eu vou alterar esse algoritmo agora aqui. Agora eu vou comentar aqui o vetor e a gente vai brincar só um pouquinho com as matrizes, só mais um pouquinho aqui agora. Então, esse nosso código aqui, ó, deixa eu botar aqui, // hashtag, print, inicializando a matriz, iniciando a matriz. E esse cara aqui eu vou chamar de impressão da matriz. Imprimindo a matriz. Tá? Legal. A matriz identidade é uma das matrizes mais importantes na computação, porque vocês vão ver que ela tem uma propriedade muito interessante que é só os elementos da diagonal principal tem o valor 1. Todos os outros valores são 0. Então essa é uma das características da matriz identidade. Como é que a gente faz para inicializar uma matriz como matriz identidade? Aí a gente tem que fazer um negócio que a gente usa o cálculo, a gente faz tipo uns cálculos utilizando os endereços como referência, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz lá dentro? Bem, a gente faz o seguinte. A gente procura aqui dentro, ó, a matriz aqui, a gente estava inserindo o cont nela, né? Pegava o cont que estava aqui e fazia a inserção dele. Só que agora a gente não vai fazer mais isso, ó. A gente não vai usar mais o cont para fazer a inserção. A gente vai fazer uma pergunta. Se, aí você pergunta, o i for igual ao j, aí a matriz recebe, ó, o 1. Se não for, vai deixar 0, porque a gente inicializou a matrizona aqui com 0, tá? Então, quando a gente começa a fazer isso aqui, a gente começa a dar umas sacadas. Pô, caramba, isso é interessante, né? Isso é interessante, pô. Vamos imprimir essa matriz aí, ó. Agora a gente tem a matriz identidade, que é, ó, só a coluna, só as linhas. Quando a linha e a coluna são iguais, a gente tem a matriz identidade. Então, essa sacada de começar a perceber que a gente faz cálculos com os índices para fazer certas coisas na matriz é interessante porque a gente, quando está manipulando grandes massas de dados, a gente eventualmente quer fazer alguns tipos de estrutura, a gente quer fazer comparações, alguma coisa do tipo assim, e às vezes você não quer comparar todo mundo com todo mundo, você quer comparar certamente alguns tipos, alguns setores dos dados. Daí a gente tem outra estrutura que a gente tem que entender na matemática, as matrizes elas têm a diagonal principal, aí tem a parte superior da matriz e a parte inferior da matriz. O que eu estou passando aqui, galera, é só uma revisão porque a gente tem que aplicar conceitos matemáticos nas matrizes, tá? Qual é uma coisa interessante? Se você olhar os elementos que estão aqui na parte, na diagonal, deixamos nesse triângulo aqui inicial, aqui em cima, ó, acontece uma coisa bem engraçada.
O que eu vou fazer aqui agora? Essa nossa matriz aqui é uma matriz de números, tá? Mas se a gente criar uma matriz aqui, vai ser bem engraçado. A gente pode criar uma matriz de strings, que é uma coisa bem interessante. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui rapidinho com vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele criou a matriz aqui, a gente inicializou com o número. A gente pode depois criar uma matriz de strings. Deixa eu pegar aqui. Quando você começa a olhar uma matriz, aí você, pessoal, eu quero pegar todos os números que estão acima da diagonal principal da matriz. Como é que a gente acessa esses caras? Se você olhar os endereços da matriz, é assim, ó. Linha 0, coluna 0, ó, linha 0, coluna 0, aí 0, 1, 0, 2, 0, 3. Isso aqui eu vou fazer uma matrizinha menor. Essa aqui é 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3. Esse aqui é o 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esse aqui quem é? Esse aqui é o 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Esse cara aqui é legal porque a gente pode fazer a seguinte... A gente também pode brincar na hora de imprimir a matriz de colocar os endereços delas aqui, tá? Eu posso até fazer isso aqui, acho que vai ficar... Pode ser interessante. Vai ser assim, eu vou fazer isso aqui mesmo. A gente vai imprimir uma matriz, eu vou colocar o endereço, tá? E... Aí eu vou colocar aqui... Concatena. Dá um espacinho. Mais J. Mais... Não lembro se isso aqui vai funcionar em Python, mas vamos ver. Vamos lá, a end igual a espacinho aqui. Ele vai ser só esse cara aqui. Vamos fazer um teste rápido aqui. Ah, não, foi mal. Eu deixei aquele comentário ali. Deixa eu só comentar aqui pra gente... int string. Ele fazer só uma pequena conversão aqui. A gente aprendeu isso na última aula. Fazer a conversão das coisas para string, né? Como a gente converte de inteiro para string, de string para inteiro. Isso que é bom a gente estar prestando atenção, que a gente aprende a fazer as coisas aí, ó. Olha aí, ó. O endereço 00 tem um 1. O endereço 0, 10 tem o 0. Aí vai, ó. Todo mundo que está com o endereço, os valores iguais aqui, deixa eu dar um clique para rodar de novo. Todo mundo que tem os mesmos valores, ó. 00, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4, tá com um valorzinho aqui. Acho que dá até pra fazer um negócio que vai ficar mais legal ainda, galera. Deixa eu fazer aqui. O professor só gosta de dar uma incrementada no código, né? Cara, eu gosto, galera. Fica bem bacaninha. Olha como é que vai ficar agora. Ó, garotão. O endereço 00 tá com 1, o endereço 1 tá com 1, o endereço 22 tá com 1. Essa aqui é a nossa diagonal principal. Olha o bacana. Vocês perceberam uma curiosidade bem interessante? Qual é a propriedade dos endereços de quem está na diagonal principal da matriz? O número que está na coluna, o endereço das colunas, ele sempre é maior do que o endereço das linhas. Ó, o 3 é maior que o 1, o 4 é maior que o 0, o 4 é maior que 1, o 4 é maior que 2, o 4 é maior que 3. Mas chega aqui, ó, quando fica igual, dá 1. Então, assim, olha a brincadeira. Todos os endereços das colunas, quando são maiores que as linhas, a gente está na diagonal superior. E aqui embaixo acontece o inverso. Essa parte de baixo aqui da matriz. Ó. Todos os endereços que estão abaixo da diagonal principal, o endereço da linha é maior do que o endereço da coluna. A gente pode usar isso para fazer modificações na matriz, então para a gente perceber que a gente está olhando a matriz de uma certa forma. Então como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse algoritmo de impressão agora aqui, vai ter uma segunda versão dele aqui, onde eu vou tirar, né, essa melhoria aqui, né.
Só confirmando que vai dar tudo certo. Tá aqui. A versão com os índices e a versão pura, pra gente observar, né? Fica bem legal. Olha o que vai acontecer agora, que vai ser bem legal. Eu vou fazer um. E aqui é o meu aqui é o preenchimento da matriz, né? A inicialização da matriz. Deixa eu tirar aqui que a gente não precisa mais dele mais. Eu fiz uma condição que via, se o i era igual ao j, colocava 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cara que vai ser o seguinte, cara, eu quero que quando o i for maior que o j, vai colocar um valor para mim lá. Vou fazer um if aqui, ó. Eu vou fazer um outro aqui. Vai ficar mais simples. Se o i for maior que o j, eu vou preencher somente a galera que está abaixo da diagonal principal. Então aí eu vou colocar o valor 2 nela, tá? Olha que legal. Olha aí, ó. Todo mundo que está abaixo da diagonal principal, deixa eu dar um clear. Deixa eu aumentar até um pouco mais a fonte aqui para vocês. Vai ficar mais legal ainda. Ó, todo mundo que está abaixo da diagonal principal agora virou 2. Pô, professor, legal. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, todo mundo que for acima da diagonal principal da matriz, volta aqui. Se o i for menor que o j, quando for abaixo da diagonal principal, eu vou botar o número 3. Olha aí, ó. Pô, professor, bacana, né, bicho? A gente pode fazer... Pode, você pode fazer um monte de coisas bem diferentes com isso aí. Professor, mas o pessoal da matemática também fala que tem um negócio interessante, que é a diagonal invertida, né? Aquela que é do outro lado. A gente fez a diagonal principal e tem a diagonal invertida. Vocês já perceberam qual é a característica da diagonal invertida? A gente tem uma característica bem interessante, que quando a gente está aprendendo a fazer multiplicação de matriz, a gente faz assim, a gente tem aquele negócio da regra de Sarro, né? Que a gente vai multiplicando a diagonal principal, depois vai multiplicando os elementos da diagonal invertida, né? Aí vai somando eles e tal. Aquilo ali é uma brincadeira de autovalores e autovetores que a gente está fazendo ali. Mas se vocês perceberem, cada diagonal tem uma característica. Olha que legal, cara. Toda diagonal tem uma característica. A característica de uma diagonal, a gente vê a característica da diagonal principal da matriz, que é a linha igual à coluna. Isso é legal, linha igual à coluna. Show de bola. Qual é a característica da diagonal que vem um pouco antes da linha antivés da coluna? Se você olhar, é que essa cara aqui, ó, a diferença entre ela, ó, é 0 e 1. Ó, a diferença entre a coluna maior e a linha menor é sempre 1. Ó. É 1, é 1, é 1 e é 1. Então todo mundo tem a sua... Na matriz, uma das características bem legais da matriz é que ela tem a sua identidade pelos locais onde ela está. E a característica da assinatura da matriz, da diagonal invertida, é que a soma dos elementos dela é exatamente igual à dimensão da matriz. Tipo, a nossa matriz aqui, ela vai de 0 até 4, tá? Então, assim, a gente está falando de 0 até 4. Ela teria 5 elementos, vai de 0 até 4. Então, a soma dos índices é até aonde vai o índice. Então, o nosso índice vai de 0 até 4. Então, somos dois caras. 0, 4, vai dar 4, vai dar 4, vai dar 4 e vai dar 4. Então, o engraçado aqui é que a gente vê uma outra forma de a gente combinar. A gente tem as comparações, ó. Quando a gente compara aqui, a gente vê os elementos da matriz fazendo comparações. A gente também pode fazer operações com os índices para entender se está acontecendo alguma coisa. Se a gente está fazendo operações com matrizes quadradas. Isso, obviamente, isso funciona... É feito pensando em matrizes quadradas, mas pode ser pensado usando outros tipos de matrizes, tá? Mas bora pensar agora nessa primeira apresentação aqui para as matrizes quadradas, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? A matriz vai ser... Eu vou comentar essa parte final aqui agora. Porque a gente já aprendeu como identifica a diagonal superior, a diagonal inferior, né? Agora a gente vai ver como é que a gente faz para a gente colocar o número 1 somente quando a gente quiser pintar a diagonal invertida, tá? Então, quando o i mais j for igual a, no nosso caso aqui,
é o range de cada um desses caras aqui, ó. É o range desse cara. Tipo, a nossa matriz aqui, ó. É uma matriz 5x5, né? Então ela vai de 0 até 4. Então tem que lembrar, o range ele dá o tamanho da matriz 5, só que a gente está colocando lá é o cabeçote do endereço, né? Então a gente quer pegar o endereço que... Qual o tamanho da matriz? Eu podia pegar esses caras aqui e fazer o seguinte, que é bem mais fácil, né? Cadê aqui? No linha, no coluna, 5, né? No linha versus no coluna, menos 1. Ah, mas eu vou colocar no braço mesmo aqui primeiro, pra gente brincar. Se o I mais J der 4, que é o tamanho da matriz, a nossa matriz é uma matriz 5x5, né? É o range da nossa matriz. É o tamanho da. É o len da matriz menos 1, que no caso é uma matriz quadrada. Quando isso aqui acontecer, cara, o que a gente tem? Que é esse cara aqui, né? Vou botar aqui que vai dar certinho. Len da matriz menos 1. Menos 1. Vou botar parênteses aqui para não ter dúvida. Quando a soma dos dois caras for igual a soma dos índices, a maior soma dos índices, que é o tamanho máximo foi igual a 4, que é esse cara aqui, ó. 0 mais 4, 1 mais 3, 2 mais 2, 3 mais 1, 0 mais 4. Aí a gente sabe que a gente está na diagonal invertida. Vamos lá? Salvei, vamos rodar. Olha aí, ó. Diagonal invertida pintada. Tá? Pessoal, esse aqui são os conhecimentos básicos que a gente tem que ter em computação para a gente saber manipular coisas. Vocês viram eu bater um pouquinho, porque cada linguagem de programação tem a sua forma de acessar as coisas. Algumas linguagens aceleram algumas coisas, outras não aceleram. A gente está fazendo algumas coisas bem básicas aqui em Python porque a gente está aprendendo algoritmos, não a linguagem Python especificamente, tá? Então eu estou querendo mostrar para vocês os conceitos aqui. Esse conceito talvez aqui fosse implementado de uma forma diferente numa linguagem como TypeScript, como Java e assim por diante, tá? É uma coisa interessante a gente lembrar. Mas essas propriedades das matrizes, cara, independente de linguagem, a gente tem que entender um pouquinho. Porque é importante a gente ter conhecimento de como é que a matemática aparece na computação. Isso aqui é básico, porque quando vocês estiverem fazendo um sistema web, alguns desses conceitos vão aparecer. Você vai ter que andar em vetores, você vai ter que andar em pedaços das matrizes, tal, você vai ter que andar certo? Você vai fazer comparações, alguma coisa do tipo. Às vezes você vai fazer dado, quer comparar uma coisa com a outra, vai fazer o que a gente chama de matriz de confusão, né? Às vezes você vai querer andar só nas diagonais superiores e inferiores, então você vai precisar saber esses conceitos para poder implementar na linguagem de programação que você vai utilizar, tá? Isso é bem legal. E tem as associações de vetores e matrizes que a gente pode copiar. A gente tem algoritmos muito interessantes que é você procurar se os elementos de um vetor estão numa matriz. Por exemplo, você tem uma matriz de preços, você tem uma matriz de produtos. Você quer identificar se uma lista de produtos está dentro daquela matriz. Aí você tem que fazer esse algoritmo. A gente viu um algoritmo de ordenação de vetores, a gente tem um algoritmo que faz uma ordenação de matrizes também. Então, e o algoritmo de ordenação de matrizes, ele usa a ordenação dos vetores. Tá? Então, assim, para terminar, então a gente vai encerrar aqui agora essa revisão de programação. Eu queria falar rapidamente o que a gente viu. Então, a gente viu os conceitos básicos de programação, desde conceito de variável, os tipos de dados, a gente viu os comandos sequenciais, a gente viu o comando de condição, e os vários tipos de comando de condição que tem, o comando simples, o comando que tem um dentro do outro, que são os alinhados. A gente viu depois os comandos de repetição, a gente viu o primeiro comando de repetição, que é o mais importante de todos, que é o conceito da repetição, que é o enquanto. A gente viu como a string é uma coisa importante dentro do Python, e como é que os comandos de repetição funcionam. E a gente viu, junto com a string, os vetores. Uma coisa que a gente percebeu que vetores e strings, eles são muito parecidos um com o outro. A diferença é, o vetor, tu não pode alterar o tamanho, mas tu pode alterar os elementos dentro dele. A string, tu não pode alterar os elementos dentro dela, mas tu pode alterar o tamanho. Aí são um par do outro, tá? E a gente viu alguns algoritmos simples de vetor, que é o algoritmo de andar no vetor, imprimir o vetor, e a gente viu o algoritmo de buscar elementos no vetor, a gente viu a busca, como é que a gente faz uma busca eficiente dentro de um vetor. Assim, quando a gente encontra o cara, já sai logo, a gente fez usando enquanto, que é a única forma de fazer isso de forma eficiente, tá?
E a gente passou agora, vendo hoje, a evolução dos vetores, que são as matrizes. Por isso que é rapidinho a aula. É um pouquinho, uma horinha e meia de matriz para a gente ver como é que, qual é a diferença de como é que em Python a gente implementa uma matriz que não é igual às outras linguagens. Ela tem a forma dela de criar os vetores, as matrizes. E a gente viu os algoritmos básicos de andar numa matriz, imprimir a matriz linha, coluna, coluna, linha. A gente viu como a gente preenche uma matriz com a forma como a gente quiser. A gente fez a matriz andando, preenchendo ela de forma crescente. E a gente viu as propriedades básicas das matrizes baseadas nos endereços dela, que é a propriedade da linha da diagonal principal. A gente viu como é que a gente identifica a parte superior da diagonal principal de uma matriz, como é que a gente identifica a parte inferior da diagonal da matriz. Vocês viram eu comentar que as linhas e colunas têm propriedades próprias que você consegue isolá-las da matriz com a distância que elas têm, tá? A gente consegue fazer várias brincadeiras aqui dentro da matriz, imprimindo um número no meio, aí a distância do meio, fazendo só essas codificações com os endereços. E para terminar, a gente viu como a gente faz o cálculo. Fazendo um exemplo dessa, é identificando a diagonal invertida da matriz, que é onde a gente identifica que a soma dos números da matriz, dos endereços, é igual à ordem da matriz, né, menos 1, que por causa de nossos endereços aqui começam de 0, né? Quando o valor é o mesmo. Acontece coisas equivalentes aqui. Se você pegar, ó, quando dá 3, quando dá 4, quando dá 5, quando dá 6, quando dá 7, quando dá 8, a gente tem como identificar cada pedacinho da matriz usando essas brincadeiras. E tem algoritmos muito famosos das matrizes que a gente faz isso, tá? Mas não é o caso aqui. Pessoal, a prova de vocês pode cobrar qualquer um desses elementos que eu falei durante o curso, tá? Eu vou focar muito na avaliação de programação, não tanto a linguagem Python. Eu vou querer, obviamente, para facilitar, a gente não vai usar pseudocódigo, a gente vai usar Python como a nossa linguagem de troca. Mas eu vou prestar muito mais atenção com os algoritmos que vocês vão usar, como é que vocês vão preencher e assim por diante, tá? Para mim, o interessante é entender o como vocês são capazes de resolver alguns probleminhas e como vocês vão ser capazes de expressar isso, tá bom? A gente vai dar nossa pausa agora. São 10 para as 10 aí no nosso intervalo. A gente vai voltar mais ou menos 10 e 5, 10 e 10 e tal. A gente faz os últimos 50, a última horinha da nossa aula aqui. A gente vai falar sobre banco de dados, tá legal? Então, eu vou parar a gravação aqui agora, porque esse aqui já é o conteúdo final de computação. A gente começa uma nova gravação para a partir de banco de dados. Espero que vocês tenham visto quem fazia tempo que não via, lembrou umas coisas importantes de matriz e de programação. Quem nunca viu, tem muito chão para andar aqui, tá legal, pessoal? Então, até daqui a pouquinho, parar aqui a gravação. Vejo vocês em alguns minutos.